crianças! Tudo jóia? Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa para a turma do terceiro ano do ensino fundamental? Para vocês! Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Daniele. Estou aqui para ajudar você um pouquinho e para você me ajudar também. Vamos conhecer o nosso conteúdo de hoje? Essa é a nossa aula 24, o nosso eixo oralidade. E o nosso conteúdo? Procedimentos de leitura, associação, título e texto. É muito fácil. E a nossa habilidade? Estabelecer relações lógicas entre partes do texto de diferentes gêneros e temáticas, lidos com autonomia. Então, estão preparados? Sim? Que bom! Então vamos à nossa hora de estudar. Olha que cenário maravilhoso! O que será que nós vamos estudar hoje? Isso aqui lembra alguma coisa para você? Nós temos o que aqui? Uma princesa, um príncipe, um lindo castelo. Temos até o quê? Uma bruxa. Isso lembra você alguma coisa? Nós vamos falar sobre histórias, títulos, associação ao título. E você gosta de histórias? Contos de fada? Sim, eu amo também. Vamos relembrar algumas? Vamos ver se você conhece essa. Preste bastante atenção, porque eu vou fazer pergunta, tá certo? Vamos lá! Numa casinha muito pobre, no meio de um campo, moravam o João e a sua mãe. Certo dia, a mãe adoeceu. Como não tinham dinheiro, pediu ao filho para vender o único boi que tinham para poderem comprar medicamentos. No caminho para o mercado, o João encontrou um velho à beira da estrada que prometeu cuidar do boi e, em troca, ofereceu-lhe um feijão. A mãe, ao ver o feijão em vez do dinheiro, desesperada, atirou a semente pela janela. Na manhã seguinte, ao acordar, o João viu um enorme pé de feijão que subia até o céu. Curioso, o João subiu pelo pé de feijão. Quando já estava perto da nuvem mais alta, apareceu uma fada que lhe deu um saco. No topo da nuvem, o João avistou um grande castelo onde vivia um gigante. Com o seu vozeirão, o gigante ordenava uma galinha que pusesse ovos de ouro. O João, aproveitando uma distração do gigante, meteu a galinha no saco e desceu pelo pé do feijão. Furioso, o gigante tentou descer o feijoeiro, mas o João cortou o pé de feijão. Desde esse dia, com aquela galinha a pôr os ovos de ouro, nada mais lhes faltou. Mãe e filho viveram felizes o resto das suas vidas. Olha que maravilha! Vocês já ouviram falar dessa história? Já era um pouquinho diferente. Alguns contos, algumas historinhas, às vezes possuem um final diferente, né? Mas eu queria uma galinha de ouro dessa. Uma galinha que colocava ovos de ouro. Prestaram bastante atenção? Sim? Lembra que eu falei que iríamos fazer perguntas? Então vamos desvendar esse texto. Olha só, observe comigo. Quem são os personagens desse texto? O que são os personagens? São os participantes da história. Quem eram os personagens? Quem são os personagens desse texto? João. Que mais? A mãe do João. Que mais? O gigante. Não é isso? Toda vez que você ler um texto, ouvir uma história, você tem que prestar bastante atenção na interpretar o texto, porque sempre vai vir perguntas. Como você vai responder se você não prestar atenção e não fazer essa associação ao texto? Então já sabemos o que? Quais são os personagens. E agora, que título você daria para essa história? Você observando a história, você viu
tudo ali as imagens. Vocês observaram que o livro não tinha nome na capa? Sim? Que nome você daria a essa história? João e o pé de feijão, não é esse o nome da história? Sim, muito bem. E agora essa outra pergunta. Qual o assunto principal dessa história? O que você, se eu pedisse aqui para você me explicar com suas palavras, qual é o assunto principal dessa história? Ela que, resumindo a história toda, o que você compreendeu? Qual é a moral dessa história? O que era? Que João ganhou os três sementes, não é isso? E jogou lá e nasceu um pé de feijão. E ele conseguiu viver feliz para sempre com a mãe dele através da galinha que colocava o quê? Ovos de ouro. Então você tem que prestar bastante atenção. Você pode fazer a associação do título ao texto. Professora, mas o que é um título de um texto? A história nem tinha título, mas a gente vai entender isso direitinho hoje. Observe aqui comigo. O que é o título de um texto? Significado de título: substantivo masculino, nome dado a um livro, capítulo, texto, documentos, etc. Nome, designação, qualificação, inscrição posta no começo de um livro, de um capítulo. O título de um texto tem a função de indicar sobre o que o texto irá tratar. Olha só, o título de um texto tem a função de indicar sobre o que o texto irá tratar. O título é um procedimento de leitura muito importante. O título aguça nossa vontade de ler o texto. Olha que legal. Quando a gente vai comprar um livro, ler uma revista, comprar alguma coisa, a primeira coisa que você olha é o quê? O título, a capa. Você vai ler e vai entender na sua cabecinha o que está escrito dentro do livro, dentro da revista, dentro da história. Através das imagens, que também é um texto, você consegue identificar o que está querendo nos dizer aquele texto, aquele livro, aquela revista. Estão conseguindo entender isso? A relação do texto ao título? Vamos ver se vocês conseguiram entender e observem essa imagem aqui. Olha que imagem maravilhosa. Do que é composta essa imagem aqui? Qual você acha que se trata essa história? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Essa história é do quê? Os 3 porquinhos. Parabéns para você que acertou. Eu precisei falar o nome da história? Eu precisei contar a história para você? Não, porque o texto falou. Professora, aqui não tem texto, só tem imagens. Mas lembram que nós já conversamos sobre isso, que o texto, a imagem também é um texto? Claro que é um texto. É uma linguagem, não é isso? Vamos ver se vocês sabem mesmo. E essa outra aqui? Professor, eu lembro dessa história. Que história é essa? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Não sabem? Tem uma abóbora, tem uma fada madrinha e tem uma jovem muito bonita. Que livro, que texto é esse? Que título você daria a essa história? 1, 2, 3. Isso mesmo, Cinderela. Parabéns para você que acertou. Você está conseguindo entender a relação do texto ao título? Se você fosse comprar um livro e tivesse somente essa imagem na capa, você saberia que era Cinderela, não é verdade? Saberia. Muito bem. Então vamos ver mais uma imagem. Observe essa. Essa é muito fácil. Quem não conhece esses olhinhos brilhantes, de quem é essa história? Quem é esse personagem? Já sabem? 1, 2, 3. Quem é? O Gato de Botas. E eu não precisei contextualizar nenhuma história para vocês, não é verdade? Por quê? Porque a imagem está falando. Você precisa fazer essa relação do texto ao título. O título é muito importante. Você lê o título e você já sabe o que vem dentro escrito. Você pode fazer essa associação. Então vamos mais uma imagem.
Observem essa. Que maravilha! Eu amo essa história. Eu amo essa história de paixão. Qual é esse texto? Qual é essa história? Qual é esse conto de fadas? Já sabem, né? Esse cabelo compridão aí. Quem é ela? As meninas sabem. Exatamente. Rapunzel. Então, como eu já falei, e mais uma vez vou repetir, a imagem fala. E você associa o texto ao título. E através do título, você sabe o que vem dentro. Você já faz aquela imaginação. Vamos mais uma? Agora sozinhos. Essa é muito fácil. Qual é essa? Você conhece essa história muito bem, não é verdade? Se você comprasse um livro e tivesse somente essa imagem na capa e nada escrito, que história você estaria comprando? Exatamente, o Patinho Feio, porque você fez a associação da imagem. Né? Os contos de fadas, eles são assim também, né? A imagem fala. Às vezes, quando você vai comprar uma roupa, vem aquela Branca de Neve aqui, né? Os meninos também compram aqui o desenho do Hulk na camisa, e você já sabe do que se trata. É um texto, é um título de alguma coisa. E esse gênero, contos de fada, é maravilhoso, não é verdade, crianças? E hoje a gente vai navegar um pouquinho nos contos de fada. Mas, professora, o que é mesmo esse gênero? Porque eu só escuto as histórias, assisto, mas o que é esse gênero contos de fada? Observe aqui comigo. O conto de fadas originou-se entre os celtas com heróis e heroínas, cujas aventuras estavam ligadas ao sobrenatural, ao mistério. Olha que divertido! A palavra fada é um nome latino que significa destino. As fadas são seres imaginários dotados de virtudes positivas e poderes sobrenaturais que usam para auxiliar os homens em situações extremas. Ai, como eu queria uma fada madrinha! Que legal, né? Sobrenatural, mexe com o nosso imaginário, com magia. Lembra da história da Cinderela? Que não tinha roupa, não tinha nada para ir lá ao encontro do príncipe, e a fada madrinha apareceu e deu tudo para ela. Transformou o quê? Uma abóbora em carruagem, né? Mas vocês sabiam que existem muitas curiosidades a respeito dos contos de fadas? Sabiam disso? Eu vou mostrar duas curiosidades para vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção porque eu também vou fazer pergunta. Observe a curiosidade 1. Curiosidade 1. Você sabia que numa das versões da história da Bela Adormecida, lembra da Bela Adormecida? Pois é, vários príncipes tentaram entrar no castelo, enquanto ela estava dormindo, para acordá-la com um beijo, mas não conseguem atravessar o espinheiro que cerca o castelo, e aquele príncipe felizardo consegue sem enfrentar o dragão nenhum, porque já havia se passado 100 anos e estava na hora do encanto se desfazer. É isso? Estava na hora do encanto se desfazer? Olha que legal. A história que a gente conhece geralmente o quê? Somente um príncipe entrou, beijou e acordou ela com um beijo do amor verdadeiro, não é isso? Mas essa é a primeira curiosidade. E a segunda? Você sabia que numa das versões antigas da história da Cinderela, olha lá das antigas, o sapatinho de cristal era de couro de pele e que numa delas o príncipe não precisou experimentar o sapatinho na princesa para saber se era dela, porque assim que chegou perto do pé da moça, o sapatinho saiu voando e se encaixou direitinho no pé dela, como se tivesse sido atraído por um imã. Sabia disso? Você sabia disso? Agora olha aqui para mim. Entenderam a curiosidade 1 e a curiosidade 2? Como é diferente da versão original? Sim, então observe aqui comigo. Qual o assunto da curiosidade 1? Que título você daria a esse texto que nós lemos da curiosidade 1? O que foi que nós vimos lá? Qual era a história? Era da Bela Adormecida, não era isso? De vários príncipes que tentaram enfrentar o dragão. Que título você daria a essa história?
a Bela Adormecida, né? Os príncipes lá que tentaram enfrentar o dragão para acordá-la daquele encanto. E da curiosidade 2? Qual título você daria para esse texto? Lembram disso? Qual foi a história da curiosidade 2? Do sapatinho que não era de cristal, que era de couro de pele. Que o príncipe, ao tentar encaixar o sapatinho, saiu voando e se encaixou perfeitamente no pé da moça. Que título você daria? Da Cinderela? Você pode criar um outro tema, não é isso? Através do texto, nós podemos criar um novo título. Não é verdade, criança? Vou fazer um desafio com você. Observe aqui comigo. Você conhece os contos de fadas? Conhece mesmo ou está me enganando? Eu vou mostrar para vocês aqui um quadro. O quadro possui objetos de um conto de fada. Você vai identificar a história e o objeto que não faz parte. Olha aqui para mim. Eu vou mostrar para você um quadro cheio de figuras. Quero ver se você conhece verdadeiramente as histórias de contos de fada. Nesse quadro tem uma figura que não faz parte deste conto. E você vai me dizer qual é este conto e qual é a figura que não faz parte. Observe. Nós temos o que aí? Uma maçã. O que mais? Um espelho. Uma pá. Um cesto. Uma vassoura. E uma máquina de fiar, não é isso? De fiar. Você sabe que máquina é essa que fazia tecidos antigamente? Sabia? Que história é essa? Maçã, cesto. Já sabem? Que objeto não faz parte dessa história, crianças? Quem? Foi a Bela Adormecida, não é isso? Olha, e qual é a figura aí que não faz parte de nenhuma desses contos? De nenhum desses contos? A pá. Não vi nenhuma história de contos de fada ainda que possui a pá. Não é isso? Que maravilha! Eu amo contos de fada. Se você quiser conhecer mais, é só pesquisar. Tem muitos livros e no YouTube tem muito mais também, não é verdade? E você pode pesquisar e conhecer e navegar. Se eu falar somente o título da história, você já vai saber do que se trata. Tem muitos outros contos, sabiam, crianças, que vocês desconhecem? Sério, professora? Sério mesmo, de verdade. Tem muitos outros contos, muitas outras histórias, muitos outros contos de fada que você pode conhecer. Mas vamos trabalhar com o que você já conhece. Então vamos ao nosso exercitando de hoje. Agora que vocês já conhecem os contos de fada e nós já identificamos a relação entre a imagem, entre o texto, entre o título, já fizemos essa associação, observe essa imagem. Observem bastante, ok? Agora observem, vamos aqui ler a atividade número 1. Segundo a imagem que você acabou de ver, qual seria o título dessa história, crianças? A, B, C ou D? Aí você vai responder sozinhos, porque vocês já sabem ler, vocês são inteligentíssimos. Então vamos à nosso próximo texto. Leia o texto. Famosa por. Não vou ler com vocês, eu quero que vocês leiam sozinhos. Ok? Depois que vocês lerem esse texto, vocês vão responder a pergunta. Pela leitura da descrição, qual é o título da história dessa personagem? Ok? Vocês vão ler a questão A, B, C ou D e responder. Em seguida, vocês vão observar essa outra imagem, esse quadro aí. Olha aí, nós temos o que aí, ó? Que interessante. Que legal essas imagens, né, crianças? E aí vocês vão responder. Pela leitura dos elementos do quadro, qual o título da história? Você vai responder se é a questão A, B, C ou D. Tá certo? Agora é com vocês. Não quero erro, tá certo?
Façam a leitura do texto, a leitura das imagens e façam uma associação ao título. Vamos lá? Então vamos ao nosso exercitando.
Já resolveram? Ótimo, que maravilha. Então vamos ver se vocês acertaram. A nossa primeira imagem era essa. Observe a imagem. Muito bem. Que linda essa sereia, não é verdade? E a pergunta qual foi? Segundo a imagem, qual seria o título da história? A Menina e o Fósforo? A Pequena Sereia? A Rainha da Neve ou Rapunzel? Essa tá muito fácil, tá dada, né? Tá dada para vocês. Qual é a resposta certa? A Pequena Sereia, muito bem. Parabéns aí para quem acertou a Pequena Sereia. E a nossa questão número 2? Leia o texto, famosa por. Vamos lá. Famosa por ser capaz de dormir por 100 anos e não envelhecer nem um dia. Também é conhecida por sua curiosidade, pois não sossegou até encontrar a roca de fiar. Já leram? Entenderam? Tem uma história muito divertida dessa história, né? Um filme bem divertido. Pela leitura da descrição, qual é o título da história desse personagem? No texto que você leu, qual é a história desse personagem? Qual é o título que você daria a essa história? A Bela Adormecida, Branca de Neve, A Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho. Qual vocês responderam? Quem respondeu A Bela Adormecida acertou. Parabéns, ela que furou o dedinho lá na roca de fiar e dormiu por 100 anos e não envelheceu um dia sequer. Eu queria, olha, queria mesmo dormir por 100 anos e acordar novinha, bonita, linda, maravilhosa. Quem queria? Vocês queriam? Mas isso é conto de fadas, isso não existe, né? Dormir por 100 anos e não envelhecer um dia. Que legal, né? Então vamos à nossa questão número 3. Nós vimos o quê? Esse quadro de figuras. Nós temos aí a João, a mãe, o gigante, uma vaca, o pé de feijão, feijões, galinha, castelo, a harpa e ovos de ouro. Pela leitura dos elementos do quadro, qual o título da história? Aladim, a lâmpada maravilhosa? João e Maria? João e o pé de feijão ou o pequeno polegar? Qual que vocês marcaram? João e Maria? Tinha alguma Maria lá? Não é João e Maria. Vamos lá, mais uma chance. Quem marcou a letra C? João e o pé de feijão, que é justamente a história do vídeo que vocês viram agora há pouco. Acertaram! Muito bem! Parabéns, agora que vocês já entenderam tudo, vamos ao nosso resumo do conteúdo de hoje. Que maravilha de aula, que contos de fadas que nós vimos hoje. Na verdade, eu amo contos de fadas. Se eu falasse bem assim pra vocês, se eu cantasse essa música bem assim, olha. Quem tem medo de lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo de lobo mau, nenhum animal. De que é essa história? De qual história? Os Três Porquinhos, né? E essa outra? Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. Que história é essa? Chapeuzinho Vermelho. Muito bem, nem precisei falar o título. Por que vocês descobriram? Porque vocês associaram o texto ao título. Fizeram essa relação. Muito bem. Nota 10 para vocês. Parabéns. Quem não acertou, tem que ler mais livros, conhecer mais histórias, mais contos de fadas. E o que nós aprendemos hoje? Hoje fizemos descobertas sobre os procedimentos de leitura, associação, título ao texto. Também conhecemos alguns segredos do gênero textual contos de fada, não é isso? E os seus personagens, que nem toda aquela história que você lê bonitinha é o que realmente aconteceu. Lembra lá do sapatinho da Cinderela? Que provavelmente ele era de couro, que ele até voava? Pois é, essa é uma curiosidade muito interessante, não é verdade, crianças? Gostaram da nossa aula de hoje?
Sim? Então vamos às nossas considerações finais. Agora que você já sabe fazer essa associação do título ao texto, você pode fazer o quê? Toda vez que você for ler um texto, uma figura, tente primeiro analisar o título. Leia o título e antes de ler o texto, tente entender através do título o que conta o texto. Tá certo? Beleza, ótimo, nota 10, parabéns. É sempre um prazer, uma maravilha estar aqui com você, aprendendo e ensinando também. Espero você aqui na nossa próxima aula. Acorde cedinho, tome aquele banho, pegue o seu caderno, a sua borracha e eu conto com você, tá certo? Para essa jornada de muito conhecimento e aprendizado, tá certo? Um beijinho todo especial para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!